Olá, turma! Tudo bem com vocês? Primeiro, gostaria de parabenizar, tá bom? Porque vocês foram muito bem na prova. Eu fiquei até surpresa e isso dá pra ver que vocês estão entendendo o conteúdo, mesmo que de forma remota. Daqui pra frente, então, até esse coronavírus, né, ele finalizar, as aulas vão ser dessa forma. E hoje, como eu tinha falado anteriormente com vocês, nós vamos corrigir questão por questão, pra gente ver o que poderia ter melhorado, o que eu gostaria que tivesse respondido determinada questão, tá bom? Relacionado, então, à nossa VA1, que aconteceu dia 16. Então, vamos lá. Eu coloquei as questões aqui, depois eu vou enviar os slides para vocês e vocês acompanhem mais de próximo, para vocês visualizarem melhor, tá? Então vamos lá, questão 1. Os neutrófilos são importantes células do sistema imune inato capazes de migrar para o foco inflamatório e destruir o patógeno invasor. Em relação a esse tipo celular, assinale a alternativa correta. Vamos lá, primeira alternativa. Dentre os leucócitos, os neutrófilos são as células menos abundantes do sangue. Não, os neutrófilos são as células mais abundantes. Então, essa alternativa está errada. B. São responsáveis por eliminar apenas patógenos intracelulares e não extracelulares. Vamos pensar nessa. São responsáveis por eliminar apenas patógenos intracelulares. Quando na imunologia a gente fala de patógeno intracelular, seria, por exemplo, vírus ou patógenos intracelulares obrigatórios. Vírus, vamos supor aqui. E não extracelulares. Patógenos extracelulares seriam as bactérias. Então, os neutrófilos, eles conseguem eliminar patógenos intracelulares, ou seja, vírus que estão dentro de uma outra célula? Não. Os neutrófilos, eles vão fagocitar aqueles micro-organismos soltos, como, por exemplo, bactérias. Não intracelulares, que seriam, por exemplo, os vírus que estariam dentro de outra célula. Um neutrófilo, ele não vai fagocitar uma célula que esteja infectada. Lembra que a eliminação de células infectadas são linfócitos TCD8 e não neutrófilos. Então aqui intracelulares está errado, pois ele fagocita bactérias, que são extracelulares. Bom, letra C. C possui grânulos formados por agentes bactericidas e enzimas lisossomais responsáveis pela lise do micro-organismo fagocitado. Corretíssimo. Os neutrófilos, eles possuem esses agentes bactericidas que são essenciais para a lise e destruição, então, do patógeno que ele acabou de fagocitar. Os neutrófilos não são as primeiras células a migrarem para o foco inflamatório. A gente sabe que os neutrófilos são aqueles do filme, aqueles soldados, vamos assim dizer, que são os primeiros a ir ao local da inflamação, da infecção, e são os primeiros a serem também mortos, gerando assim um pus. Então, esse está errado. E o último, os neutrófilos não possuem capacidade de fagocitar micro-organismos extracelulares. Claro que possuem as bactérias. Como, por exemplo, as bactérias. Claro que possuem, então está errado. Eles vão fagocitar micro-organismos extracelulares. Então, aqui, questão 1, a alternativa seria a C, tá? Vamos para a próxima. A resposta imune inata é um mecanismo de defesa inicial contra agentes infecciosos e outras substâncias presentes no ambiente. Esse sistema de defesa é formado por diferentes tipos celulares. Em relação ao sistema de defesa do organismo, assinale a alternativa que represente um tipo celular que constitui o sistema imune inato. Então, esse eu tenho certeza que essa questão todo mundo acertou, mas vamos ver as alternativas. Vamos lá. A. Neutrófilo inato. Linfócito T. Já arrebentou a questão. Linfócito T e linfócito B. Não, é sistema imune adaptativo. Células natural killer, inato. Monócitos, inato. Plasmócitos. Os plasmócitos são linfócitos B ativados, ou seja, sistema imune adaptativo. Errado. Linfócitos T citotóxicos, nossos linfócitos TCD8. Já está errado. Mastócito estaria certinho. Linfócito B, errado. D. Macrófagos, correto. Neutrófilos, sim. Células dendríticas, corretíssimo. E basófilos, sim. Linfócitos auxiliares, os nossos linfócitos TCD4, não. Células dendríticas estaria correto, então essa daqui está errada. Então, na questão 2, a alternativa correta seria a letra D, e vocês todos acertaram essa. Vamos pro próximo. Essa foi tranquila, essa foi mamata. Vamos lá, o próximo.
O sistema complemento, esse daí já teve alguns erros, mas vamos lá. É formado por uma coleção de proteínas presentes na circulação sanguínea, que são importantes na defesa contra o micro-organismo. Esse sistema é ativado por 3 vias distintas. Em relação ao sistema complemento, assinale a alternativa correta. Nesse slide, eu coloquei o próximo slide que também está relatando as alternativas, tá bom? Então vamos lá. Para a formação da via alternativa, vamos ver a via alternativa? Via alternativa. Alternativa, clássica e das lectinas. Eu tirei dos nossos slides, tá bom? Essas imagens. Via alternativa, então, o sistema complemento liga-se diretamente ao micro-organismo. Então vamos voltar. Para a formação da via alternativa, é necessário que o patógeno possua em sua superfície celular manose, pois apenas assim ocorrerá recrutamento das proteínas do sistema complemento. Não é a via alternativa que é necessário que o patógeno possua manose, e sim a via das lectinas, no qual um antígeno do patógeno é a manose. Então, essa alternativa já está errada. As proteínas do sistema complemento não realizam a neutralização e a opsonização do micro-organismo. Vamos ver. Aqui são funções do complemento. Vai opsonalizar o micro-organismo e fagocitar, estimular as reações inflamatórias, como recrutar mais linfócitos e leucócitos por foco inflamatório, citólise mediada pelo complemento, sim. Então, o complemento ele vai neutralizar a ação daquele micro-organismo e facilitar a fagocitose, que é o que é chamado de opsonização, tá bom? Então, essa alternativa está errada, porque não realizam a neutralização e opsonização. Realizam sim. C. A via alternativa é iniciada pela ligação do anticorpo IgG ao micro-organismo, sendo a via a ser formada mais tarde. Tudo bem, essa parte está certa, sendo a via a ser formada mais tarde. Quando se tem IgG, anticorpo, geralmente é a via que é realizada mais tarde. Só que a via alternativa é iniciada por ligação de anticorpo, gente? Não. Qual que seria essa via? A via clássica. A via clássica é necessária a utilização de um anticorpo IgG. Já a alternativa liga diretamente no anticorpo, liga diretamente no patógeno. Então essa alternativa toda errada. D. A via das lectinas não possui capacidade de formar o complexo de ataque à membrana, o MEC. Gente, qualquer uma das vias, no final, será a formação daquele complexo de ataque à membrana, que é tipo um poro que é feito no micro-organismo, ocorrendo assim a destruição a saída de líquido, né, desse micro-organismo, dos componentes intracelulares e a destruição então da bactéria como um ser total. Então, dessa forma, essa alternativa ela está errada, porque as vias das lectinas não possuem capacidade? Não, todas as vias possuem capacidade de formar o complexo de ataque à membrana. Então, tudo errado. Agora a última. O principal objetivo dado do sistema complemento é formar o complexo de ataque à membrana e permitir a migração de leucócitos para o foco inflamatório. Sim, o objetivo desse complemento o objetivo final é destruir o patógeno e recrutar leucócitos para o foco inflamatório. Então, perfeito. Questão 3, alternativa é a correta. Vamos lá. 4. Os fagócitos são células da imunidade inata responsáveis por reconhecer antígenos através dos receptores de reconhecimento padrão e posteriormente realizar a sua internalização. Com base nas informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. Então vamos ver essas 3 afirmativas. Os fagócitos podem reconhecer os padrões moleculares associados aos patógenos, os PAMPs, que são estruturas microbianas comuns presentes nos patógenos de modo geral. Perfeito. Os fagócitos, as células fagocíticas, vão reconhecer os PAMPs presentes nos micro-organismos. Tá. Dentre esses PAMPs, então, pode citar o LPS em bactérias gram-negativas e o RNA dupla fita de vírus. Perfeito. E o último,
Os padrões moleculares associados ao dano, os DAMPs, são moléculas endógenas que são produzidas ou liberadas de células danificadas. Sempre lembrando, PAMP, o P é de patógeno e DAMP, o D é de dano. Então, perfeito. Então, as 3 estão corretas. As alternativas 1, 2 e 3 estão corretas. Questão 4, alternativa a letra E. Próximo, das vacinas. Vamos lá. As vacinas são as melhores formas de prevenir diversos problemas de saúde, protegendo o organismo de vírus e bactérias que provocam várias doenças capazes de afetar seriamente a saúde do indivíduo. Por outro lado, o soro é utilizado para combater uma determinada doença ou intoxicação de forma rápida e eficaz. Em relação a esse contexto, marque a opção correta. Vamos lá. As vacinas contêm agentes infecciosos inanimados, ou seja, que não possuem potência, capacidade de virulência, eles estão inativos, que induzem a produção de anticorpos e dessa forma de uma memória imunológica. A produção então, de anticorpos faz com que gere a memória imunológica, quando em uma segunda exposição ao antígeno. Tudo perfeito nessa afirmativa. B. O soro possui propriedades preventivas? Vamos ver. Aqui, o primeiro. Vacina. Contém antígeno atenuado, inanimado. Agora, soro. Propriedade preventiva? Não. A vacina que é propriedade preventiva de prevenir uma segunda, no caso, uma segunda infecção, o sistema imune esteja totalmente formado e dando assim uma resposta mais rápida. E o soro não, tem uma propriedade curativa. Determinado acidente aconteceu, é necessário a confecção, a produção desse soro para tentar livrar aquele indivíduo da morte do momento. Mas vai gerar memória, vai prevenir uma segunda infecção com esse mesmo patógeno? Não, tá bom? Então vamos lá. Enquanto a vacina é essencialmente curativa, não, tem invertido isso, então tá errado. O soro induz a ativação de memória imunológica, levando à formação de uma resposta mais rápida quando em um segundo contato com o antígeno? Não. Soro é momentâneo, é para fazer com que o indivíduo sobrevive naquele momento de acordo com aquela intoxicação, aquela picada de inseto, só. Para a pessoa viver naquele instante. Já a vacina, não. A vacina você é realizada para caso tenha uma segunda exposição a esse antígeno, a resposta seja muito mais rápida e não faça com que ocorra o desenvolvimento da doença nesse indivíduo. Então tá errado. Soros contêm os antígenos. Soro contém antígeno? Não. Necessários para combater uma determinada doença ou intoxicação? Não. O soro, ele contém anticorpos. Então já tá errado. Uma vacina é uma preparação biológica que fornece imunidade inata? O que essa imunidade inata está fazendo aqui? Imunidade inata passiva para uma doença particular? Fornece então uma imunidade, a vacina, imunidade inata passiva. Não é imunidade inata, é imunidade ativa. Quando você pega determinada infecção ou você é submetido a uma vacina com aquele mesmo patógeno, você acabou de adquirir uma imunidade ativa. Já quando eu pego o soro, que foi realizado, geralmente foi feito no cavalo, por exemplo, e passo esse soro para você, você tem uma imunidade passiva. Então aquela alternativa está incorreta e a alternativa correta da questão 5 é a letra A. Deixa eu ver se está funcionando tudo direitinho, peraí. Tudo certinho. Vamos lá. Opa. Essa daí também todo mundo acertou, não podia errar. O que eu mais falei em sala de aula foi isso. Dentre as células do sistema imune inato, pode citar as células dendríticas, que são essenciais para capturar antígenos proteicos e iniciar a resposta imunológica no indivíduo. Considerando as informações acima, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então vamos lá. As células dendríticas, aqui representadas, apresentam grande capacidade de apresentação antigênica para os linfócitos. Por quê?
possuem processos dendríticos, os processos dendríticos longos, que facilitam a apresentação de antígeno para vários linfócitos simultaneamente. Nessa imagem, que eu também tirei das nossas aulas, a gente já consegue ver uma célula dendrítica em laranja fazendo apresentação antigênica para vários linfócitos simultaneamente. Então, essa alternativa está correta e essa alternativa está justificando a primeira. Então, a respeito das asserções, assinale a opção correta. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras? Sim. E 2 é uma justificativa correta da primeira. Perfeito. Então, questão 6, letra A. As células dendríticas apresentam grande capacidade de apresentação antigênica para os linfócitos porque possuem processos dendríticos longos que facilitam a apresentação de antígeno para vários linfócitos simultaneamente. Perfeito, correto. Todo mundo acertou. Vamos lá, esse aqui. Os receptores de reconhecimento padrão presentes nos monócitos e neutrófilos, ou seja, nos fagócitos, interagem e reconhecem diversas estruturas microbianas, assim como moléculas endógenas do próprio organismo. Em relação a essas células e receptores, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Os fagócitos, após ativação, reduzem sua capacidade de fagocitar e dessa forma de destruir patógenos, né? Os organismos patogênicos. Então, os fagócitos, quando eles são ativados, eles vão reduzir a sua capacidade de realizar a fagocitose? Não. Fagócitos ativados iniciam o processo de fagocitose. Tudo errado. Os receptores tipo Tau, quando ativados, recrutam apenas a proteína adaptadora MID88? Óbvio que não. Vocês lembram que tinha aquela outra proteína, a TRIF, né, a TRIF, que também é recrutada. As duas vias, a MID88 ou aquela mediada pela proteína adaptadora TRIF, né, a TRF, elas vão condicionar a célula mudar sua conformação, produzir diferentes tipos de citocinas, como por exemplo, MID88, a produção de L12, a produção de moléculas coestimuladoras, a produção de MHC, de classe 2. E já a TRIF, por exemplo, os interferons, são aquela base antiviral. Então, tudo errado. Não vai recrutar apenas um tipo de proteína, nada na biologia é apenas uma coisa, tá bom? Os receptores tipo Tau 1, 2, 5 e 9 estão presentes nas membranas internas das células, como na membrana do endossomo. Vamos lá, então. 1, 2, 5 e 9. Vamos lá? Quais estão presentes dentro? 3, 7, 8 e 9. 3, 7, 8 e 9. E por fora, 1, 2, 4, 5, 6. Então, tá tudo errado a ordem disso. Então, tá até errado. Próximo. O receptor NLRP3 é um tipo de receptor tipo NOD, perfeito, presente no citoplasma dos fagócitos. Sim, ele não é igual ao receptor tipo Tau, que ele está associado à membrana. Não, ele é solto no citoplasma, capaz de produzir a citocina IL-1-beta através da quebra de pró-IL-1-beta. Vamos lá. Então, o receptor tipo NOD, aqui, o NLRP3, ele está solto no citoplasma, que a gente consegue visualizar, ele não está aderido a nenhum tipo de membrana, como os tipo Tau, e ele consegue produzir a IL-1-beta através da lise, a quebra do pró-IL-1-beta. Vocês lembram que o receptor NLRP3, ele forma um complexo chamado de inflamassoma, e esse inflamassoma, então, ele vai fazer com que ocorra ativação de caspases, levando a lise, a quebra de pró-IL-1-beta, que era antes enorme, para IL-1-beta para realizar suas funções durante o processo inflamatório. Então, tá perfeita essa alternativa, tá bom? E a última, os receptores tipo NODs não possuem capacidade de reconhecer micro-organismos, apenas moléculas próprias do indivíduo? Opa! Não, claro que vai reconhecer, igual bactéria patogênica, um ATP extracelular, ele vai reconhecer uma bactéria, um fragmento também, um antígeno bacteriano que está dentro, que conseguiu ser incrementado dentro da célula, dentro do fagócito, então vai reconhecer sim. Então nessa questão 7, a alternativa correta é a letra D, tá bom?
Vamos lá, 8 e a última das fechadas. As células natural killer, as NK, possuem capacidade citotóxica para destruir células infectadas. Com base nas informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. As células NK não destroem células infectadas por vírus. Quem falou isso? Apenas células infectadas por bactérias. Claro que destrói células infectadas por vírus. As únicas células capazes de visar, destruir células infectadas por vírus ou por ter uma característica normal elevada à formação de um tumor, uma célula tumoral, são os linfócitos TCD8 e as células NK. Então essa aqui está errada. Esse tipo celular pode realizar o processo de destruição de uma célula infectada através da produção de perfurina e granzima. Aqui a gente consegue ver ela destruindo uma célula anormal através da liberação então de perfurina. Ela perfura a célula, coloca granzima lá dentro que ativa as caspases para ocorrer uma lise desse tipo celular. Então, tá certo. E as células NK apresentam alta capacidade de lise de células cancerígenas que perderam a expressão do MHC de classe 1. Sim, porque na presença de MHC de classe 1, a célula que vai